Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Bendito seja Deus. Nós temos lido, irmãos, como costumeiramente eu faço, um texto bem conhecido. Na verdade, esse texto de Ezequiel 37 é um texto que muito ouvimos se pregar sobre ele. De fato, nós mesmos, e eu tenho a certeza que os irmãos que já servem ao Senhor há algum tempo, já devem ter se deparado com esse texto muitas vezes na Bíblia. Já devem ter feito leitura muitas vezes desse texto. E já devem ter ouvido também muitas pregações acerca deste texto. E certamente, irmãos, não somente este texto, mas como toda a palavra de Deus, ela comporta muitas interpretações. A Bíblia é um livro que nos traz muitos ensinamentos. E cada vez que nós olhamos para um texto da palavra do Senhor e buscamos compreender o que Deus deseja transmitir quando ensinamento para as nossas vidas, a partir do texto que nós temos feito leitura, o Espírito de Deus ilumina os nossos corações a fim de que nós venhamos não somente compreender o texto, mas de alguma forma aplicá-lo para a nossa vida. De tal forma e maneira que certamente você já deve ter tido algumas experiências em se deparando com este texto e dele absorvido algum ensinamento que tenha sido proveitoso para a sua vida. Essencialmente, quando nós ouvimos se pregar sobre este texto, o que se traz quando o tema principal diz respeito à esperança. Porque na verdade o texto em si, ao tempo em que ele foi escrito, ele trazia consigo essa ideia. A ideia de trazer esperança para o povo de Israel. Um povo que outrora servia a Deus, mas que por algum momento da sua jornada existencial afastou-se dos caminhos do Senhor e acabou se tornando como este vale de ossos secos. Mas o Senhor, falando por intermédio do profeta Ezequiel, traz a este povo uma esperança futura, uma esperança de restauração. Essencialmente, irmãos, dentro do contexto em que ele foi escrito, esta é a ideia principal, o cerne do texto. Mas como eu disse para os irmãos, quando nós buscamos compreender o que Deus deseja nos revelar através da sua palavra, Deus, conforme a sua multiforme graça, traz consigo revelações diferentes. E nesta noite eu gostaria de observar esse texto com os irmãos, destacando, irmãos, essencialmente 4 tipos de pessoas que nos são apresentadas neste texto. E eu diria que seriam 4 tipos de pessoas que nós encontramos por toda a terra. E eu diria, para além disto, que cada um dos tipos de pessoas aqui apresentados representam uma fase da vida do ser humano, um estágio da vida do ser humano. E que, em sendo alcançados esses 4 estágios,
então de fato e de verdade nós vamos alcançar a plenitude daquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida. O texto inicia dizendo que Ezequiel estava num determinado lugar e a mão do Senhor veio sobre ele. Ele teve da parte do Senhor um arrebatamento de sentidos, provavelmente, ou uma revelação, por assim dizer, e a Bíblia diz que ele se viu no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você imagine o profeta talvez orando a Deus, talvez buscando a Deus, ou quem sabe fazendo qualquer outra coisa, e Deus decide falar com o profeta. E o dá uma visão tão real que ele diz que se vê no meio de um vale. E a Bíblia diz que quando ele se percebe nessa condição, o Senhor fez com que ele andasse pelo meio daquele vale. E à medida em que ele vai andando pelo meio daquele vale, ele começa a perceber as particularidades daquele vale. Ele viu que aquele vale estava cheio de ossos. Ossos que, segundo o relato dele mesmo, estavam sequíssimos. Para que eles estivessem sequíssimos, é certo que aqueles ossos estavam ali há muito tempo. E estavam sujeitos há muito tempo às intempéries. Chuva, frio, calor, sol, umidade, poeira, vento. Eles estavam dispostos naquele vale de forma não uniforme e estavam sequíssimos, diz o relato. À medida em que ele foi andando, ele se apercebeu de que eram ossos humanos, ossos de pessoas que em algum momento, por algum motivo, faleceram naquele lugar. E quando nós pensamos nisso, irmãos, e nós vamos para alguns outros textos descritos na palavra do Senhor, nós vamos compreender que nos vales eram os lugares onde normalmente se travavam as batalhas. Normalmente, quando uma nação, um povo entrava em guerra contra outro povo, essas guerras eram travadas nos vales. Os irmãos, acredito que a maioria, se não todos, sabem o que é um vale. Um vale é uma extensão de terra plana cercada por montanhas. E normalmente as guerras se davam nesses vales justamente porque seria um confronto direto, não haveria como se fugir para um lado nem para o outro. A única saída ou era ir em direção ao inimigo ou recuar. Então, normalmente, dentro de outros contextos da palavra do Senhor, nós vamos ver que as batalhas eram travadas nos vales. E agora Ezequiel está caminhando no meio de um vale que está cheio de ossos, ossos humanos. Dito isto, é certo que aqueles ossos que ali estavam eram de alguma batalha em que em algum momento aconteceu. Aqueles ossos revelavam uma batalha que em algum momento da história havia acontecido. E particularmente aqueles que ali agora têm os seus ossos dispostos ao longo daquele vale, são aqueles que não lograram vantagem na batalha. São aqueles que perderam a batalha. São aqueles que, a despeito de talvez terem alguma preparação, de talvez estarem dispostos a uma batalha, eles não conseguiram sobressair-se ao seu inimigo. Os seus inimigos foram mais fortes que eles, foram mais poderosos que eles. E agora eles estão ali dispostos no meio daquele vale porque eles não tiveram condições de vencer os seus adversários. Eles perderam a batalha. E agora o profeta está caminhando pelo meio daquele vale. Depois de um tempo, o Senhor fala com ele e faz uma pergunta para ele. Diz: olha, Ezequiel, tu olhaste todo o vale? Ele disse: eu olhei, Senhor. E tu acredita que é possível estes ossos tornarem a vida? É possível esses ossos novamente reviverem? É possível que essas pessoas que perderam a batalha, é possível esses soldados que perderam a guerra novamente terem vida em si mesmo? A resposta, diz o texto do profeta, foi uma resposta sábia. Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Como quem diz, depende único e exclusivamente do Senhor. Se o Senhor ordenar que sim, sim, haverá novamente vida. Se o Senhor não ordenar, não haverá vida. De tal forma, irmãos, que eu gostaria de pensar com os irmãos neste primeiro grupo de pessoas que a Bíblia nos descreve a partir desse texto.
Este grupo de pessoas está aqui representado como aqueles ossos dispostos ao longo daquele vale. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós podemos comparar este primeiro grupo de pessoas a todo ser humano sobre a face da terra. Todas as pessoas que ainda não tiveram conhecimento de Deus, todas as pessoas que ainda não tiveram contato com Cristo, todas as pessoas que dia após dia elas entram na batalha da vida, dia após dia elas lutam pela existência, dia após dia elas batalham pelo seu trabalho, elas batalham por sua família, elas lutam contra enfermidades, elas lutam contra as crises, elas lutam contra os problemas familiares, elas lutam contra tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta como desafio quanto ser humano natural. Pessoas que muitas vezes acabam perdendo estas batalhas, quando perde um filho para as drogas, quando perde uma filha para a prostituição, quando o marido se torna um indivíduo que não teve condições de prover o necessário para a família se desintegra, a família se desconjunta. Esse grupo de pessoas representa todo ser humano sobre a face da terra que ainda não teve um contato com Cristo. Eles ainda não tiveram um conhecimento de Deus. Aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, aos olhos do Senhor, eles são como ossos espalhados num vale. Aos olhos de Deus, eles são como pessoas sem vida em si mesmo. O texto nos diz que a solução que Deus aponta para as pessoas que vivem nessa situação é uma tão somente. Não existe outro meio, não existe outra forma, não existe outra maneira de um ser humano natural reverter a sua condição. A única maneira foi esta que Deus propôs para o profeta. Deus chega para o profeta e diz: poderão reviver esses ossos? E o profeta sabiamente diz: Senhor Deus, tu sabes, depende do Senhor. O Senhor diz para o profeta: não depende só de mim, mas depende de ti para profetizar sobre eles. Se tu começar a profetizar sobre eles, se tu começar a anunciar a palavra do Senhor para eles, então eles vão reviver. A Bíblia diz então que o profeta faz isso. O profeta chega diante daqueles ossos secos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. À medida em que ele começa a profetizar, ele começa a ver que uma mudança começa a acontecer. Ele começa a ver um barulho, diz o texto. Ossos começam a se juntar aos seus próprios ossos. Novamente, os ossos começam a se encontrar. Aquilo que até então não tinha forma, aqueles ossos que estavam espalhados para todos os lados naquele vale, começam a se juntar osso ao seu osso, diz a Bíblia. Novamente eles começam a ter uma forma. Aquilo que estava fora do lugar começa a voltar para o lugar. Aquilo que estava desconjuntado pelas adversidades que eles haviam sofrido em algum momento da sua vida, aquilo que havia saído do lugar em algum momento, agora começa a voltar para o lugar. Agora novamente os ossos começam a se juntar entre si mesmo. E quando isso acontece, começa a crescer a carne sobre eles, começa a vir tendões sobre eles. A pele novamente reveste aqueles ossos. E agora diante do profeta, não existe mais um vale de ossos secos. Existem muitas pessoas. Pessoas que foram alcançadas por uma palavra. Pessoas que tiveram a sua condição transformada pela palavra que eles ouviram. Este segundo grupo de pessoas, porque o primeiro são aqueles que estão dispostos no vale sem ter ouvido a palavra, mas agora depois de ouvir a palavra, eles representam um segundo grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que agora tem um contato com a palavra de Deus. Um grupo de pessoas que em algum momento da sua jornada ouvem a palavra de Deus. E quando isto acontece, as suas vidas começam a ser transformadas. Quando isto acontece, aquilo que está fora do lugar volta para o lugar. E nós ouvimos testemunhos disso continuamente. Quando você começa a pregar o Evangelho para alguém, quando você começa a falar do amor de Deus para alguém, quando você começa a falar da graça de Cristo para alguém, rapidamente nós vemos o agir de Deus na vida daquelas pessoas, porque elas tiveram contato com o Evangelho.
E aí você começa a ouvir testemunhos maravilhosos de pessoas dizendo: olha, é verdade mesmo, a minha vida tem sido transformada. A minha casa, que era um lugar que eu não suportava estar, agora está em paz. A minha filha, que havia fugido de casa, voltou para casa. O meu filho, que estava nas drogas, agora ele foi liberto disso. Você começa a ouvir testemunhos de pessoas que em algum momento ouviram a palavra de Deus. Porque para que o ser humano sofra essa transformação, é necessário ouvir-se a palavra de Deus. E quando isso é feito, irmãos, as mudanças acontecem naturalmente. O profeta não saiu juntando osso de ninguém. O profeta não saiu tentando montar aquele quebra-cabeça humano que estava diante dele. É a única coisa que o texto nos revela que ele fez foi pregar a palavra que Deus havia ordenado. Ele falou aquilo que Deus disse que era para ele falar. Ele profetizou, diz o texto, segundo lhe ordenara. E quando ele fez isso, naturalmente, o próprio Deus começou a agir. E assim, nós vemos o segundo grupo de pessoas. Pessoas que agora são alcançadas pela graça de Deus. Aquilo que estava fora do lugar, volta para o lugar. Aquilo que estava aos olhos humanos sem esperança, ou sem expectativa de transformação na luz do entendimento humano, ou das possibilidades humanas, agora, de uma forma sobrenatural, muitas vezes, acaba sendo transformado. E aí aquele pai de família que estava desempregado, ele vê-se diante de um emprego abençoado. Aquela mulher que talvez não fosse uma boa mãe, ou fiel, ou qualquer coisa dessa natureza, agora ela é transformada à medida que ela ouve a palavra. Este representa o segundo grupo de pessoas, irmãos. O terceiro grupo de pessoas, e eu estou acelerando um pouquinho por causa do horário, aqui descrito, está representado justamente neste grupo que não somente ouviu a palavra do Senhor, mas o texto diz que depois que os ossos se juntaram nos ossos e os corpos passaram a ter uma aparência humana, faltava neles ainda alguma coisa. Eles não haviam atingido ainda a plenitude daquilo que Deus tinha para eles. Eles já tinham forma. A natureza deles, ou a vida deles já foi de alguma maneira alcançada e eles já estão desfrutando das benesses do Senhor. Todavia a Bíblia diz que não havia neles ainda o Espírito. O Espírito não havia entrado neles. E se o Espírito não estava neles ainda, eles não tinham vida em si mesmo. A Bíblia diz que Deus diz para o profeta: agora profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito, diz: vem dos quatro cantos, ó Espírito, vem e sopra sobre estes mortos para que eles tornem a vida. E ele profetiza. E quando ele profetiza, o Espírito entra naqueles corpos. E quando isso acontece, eles se colocam de pé. E diante do profeta agora está um exército numeroso de pessoas. Agora eles não estão mais atirados pelo vale. Agora eles não são mais ossos secos. Agora eles não são mais corpos sem vida. Agora diante do profeta está um exército. Um exército, diz a Bíblia, sobremodo numeroso. Depois que a pessoa ouve a palavra de Deus, que ela tem um contato com o Evangelho, Deus começa a agir na sua vida. E ela começa a desfrutar das benesses do Senhor. A vida dela começa a ser transformada, as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. Mas não acaba aí, irmãos. É necessário que o Espírito entre sobre estes corpos, ou entre nessas pessoas, para que de fato e de verdade elas se constituam um soldado. Enquanto o Espírito não havia entrado neles, eles eram seres humanos, mas eles não tinham vida em si, e eles não eram ainda reconhecidos como soldado. Agora, este terceiro grupo, aqui representado, nós encontramos justamente muitos deles dentro da igreja. É aquele grupo de pessoas que, em algum momento da sua vida, ele ouviu o Evangelho. Em algum momento da sua vida, Deus começou a ajustar aquilo que estava fora do lugar. Mas eles não pararam aí.
Eles desejavam mais do Senhor. Eles queriam mais do Senhor. E continuaram buscando o Senhor. E continuaram ouvindo a palavra do Senhor. E agora o Espírito de Deus vem sobre estas vidas. E agora eles estão de pé e agora eles são soldados. Um soldado pronto para a batalha. Um soldado pronto para a guerra. Um soldado que agora está capacitado para se colocar na peleja. Um soldado que agora tem todas as capacidades ou aquilo que é necessário para ir para a guerra. O único problema, irmãos, aqui apresentado, é que este terceiro grupo de pessoas, a despeito de já serem soldados, de já terem vida em si mesmo, a despeito de o Espírito estar sobre eles, a despeito de eles terem condições de ir para a guerra, o texto diz que eles estão parados. Eles não estão fazendo nada. Eles estão ali diante do profeta, parados. Eles já foram capacitados, mas eles estão parados. Eles já têm vida em si mesmo, mas eles estão parados. Eles já têm a possibilidade de novamente ir para o campo de batalha, mas o texto diz que eles estão parados. Muitas vezes, irmãos, nós não trilhamos todo o caminho que o Senhor nos tem proposto. Nós começamos como um vale de ossos secos. Nós ouvimos a palavra do Senhor em algum momento. A graça de Deus nos alcança. E Deus começa a trazer aquilo que está fora do lugar, novamente para o lugar. E nós queremos mais de Deus. E nós continuamos ouvindo a palavra de Deus. E o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida. E nós somos cheios do Espírito Santo. E nós nos alegramos, nós falamos em língua, nós profetizamos, nós nos enchemos da presença do Senhor. Mas como estes soldados, muitas vezes, irmãos, nós ficamos parados. E um soldado parado, infelizmente, irmãos, não serve para muita coisa. Um soldado que não vai para a batalha, não deveria nem ser chamado de soldado. O que adianta um soldado capacitado para fazer alguma coisa e não fazer? Eu fico pensando o que talvez estivesse passando na cabeça daqueles soldados que ali estiveram. Talvez muitos deles, que estavam ali agora prontos, aptos, preparados, com o Espírito sobre a sua vida, prontos para a guerra, parados diante do profeta, talvez estivessem pensando o seguinte: mas eu já perdi uma guerra, eu já fui para a batalha uma vez, eu já fui para o campo de batalha em algum momento, e quando eu me deparei com o adversário foi mais forte que eu. Quando eu me deparei com o inimigo foi mais poderoso que eu. Eu não sei se eu quero novamente ir para a batalha. Eu não sei se vale a pena ir de novo para a guerra, porque a última vez que eu fui, eu me decepcionei. A última vez que eu entrei na batalha, que eu fui para a peleja com confiança, porque eu estava preparado e capacitado, o que eu tive foi uma grande decepção. Porque eu perdi a batalha. Eu sofri na última guerra e eu fui morto na última guerra. Agora eu estou de pé aqui de novo e pronto novamente. Talvez para muitos destes soldados, irmão, o que está faltando agora era coragem. Coragem de vencer os desafios que os esperavam a partir daquele momento. Coragem para novamente enfrentar o inimigo que um dia enfrentaram. Coragem para novamente avançar e investir contra um inimigo que eles conheciam muito bem, que não era desconhecido de nenhum deles, que eles sabiam muito bem que não entrava na peleja para brincar, um adversário que não entrava na peleja para perder, um adversário que a Bíblia nos apresenta como sendo aquele que veio com uma missão específica, que todos nós temos. Um adversário que a Bíblia diz que vem para matar, roubar e destruir. Talvez esses soldados estivessem pensando: se não vale a pena, a despeito de eu estar preparado, a despeito de eu estar pronto, eu não desejo entrar de novo na batalha. Pense nisso, irmãos. O Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor não nos chamou para nós sermos somente soldados. Muitos de nós, quando chegamos nessa condição, nós estagnamos. Porque nós olhamos para nós mesmos: eu já sou um soldado de Cristo. O Espírito de Deus já está sobre a minha vida. Eu sou um servo de Deus. Olha para a minha farda de soldado. Olha para a minha aparência de soldado. Olha para a minha postura de soldado.
olha para o Espírito que está sobre a minha vida, e a gente olha e pode até ver isso tudo, mas não vê esse soldado na batalha, não vê esse soldado na guerra, não vê esse soldado no campo de batalha, não vê esse soldado enfrentando o seu adversário real, que dia após dia milita contra todos nós, irmãos. Para que nós venhamos alcançar a plenitude do que Deus preparou, pré-ordenou e planejou para cada um de nós, nós devemos transcender isto. Nós devemos dar um passo a mais e chegar na quarta condição, ou no quarto grupo de pessoas que esse texto nos apresenta. O quarto aqui apresentado é o profeta. O profeta, desde o início, é aquele que ouve a palavra de Deus. O profeta é aquele que desde o início fala com Deus. O profeta é aquele que desde o início, ele obedece exatamente aquilo que Deus determina para ele. O texto deixa claro isso. Quando o texto diz, profetizei segundo me ordenar o Senhor. O profeta é aquele que quando Deus lhe propõe um desafio e diz, será que dá para mudar a condição disso? Dá para reviver estes ossos? O profeta olha para Deus e diz, claro, Senhor, porque se o Senhor assim quiser, vai acontecer, porque ele confia em Deus. Deus não nos chamou para sermos somente soldados, irmãos. Este quarto grupo de pessoas eu chamarei de discípulo. O discípulo é aquele indivíduo que deseja caminhar nas pisadas do seu mestre. Esse é o verdadeiro discípulo. O discípulo é aquele que ouve o ensinamento, o absorve, o coloca em prática, mas para além de fazer aquilo que se lhe é mandado como um soldado, ele vai seguindo nas pisadas do seu mestre, porque ele deseja ser como o seu mestre. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que foi isto que Jesus propôs. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ide e fazei discípulos de todas as nações. A ordem do Senhor foi para que nós viéssemos fazer discípulos. E quando nós nos limitamos a ser soldados, nós não atingimos ainda a plenitude daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, meu conselho para cada um de nós, irmãos, e me incluo nesses, é que nesse ano de 2018, nós venhamos compreender aquilo que o Senhor deseja para nós. Se nós estamos dando os primeiros passos, entenda, Deus quer que você vá além. Se você tem se conformado, tem olhado para você e disse, não, eu já sou um servo de Deus, eu já sou um homem de Deus, o Espírito de Deus já está sobre a minha vida, eu já sou um soldado pronto para a batalha. Se você tem olhado para você e dito isso, Deus tem mais para você. Deus quer que você seja um discípulo. Deus quer que você seja diferente. Deus quer que você não fique esperando que alguém lhe mande. Alguém conhece algum soldado que tem iniciativa própria? Não, irmãos. Soldados, a particularidade de todo qualquer soldado é cumprir as ordens daquele que o comanda. Soldado não tem atitude própria. Soldado não tem por si mesmo a autoridade para fazer qualquer coisa. Ele espera a ordem, ele cumpre a ordem e acabou. Certa feita a Bíblia diz que Jesus, reunido com um grupo de discípulos, ele disse para os discípulos que depois de haver feito tudo o que lhes fora ordenado, eles deveriam dizer que eles eram servos inúteis, porque o servo só cumpre aquilo que lhe é ordenado, não tem iniciativa própria, como um soldado. E o que o Senhor espera de nós vai além disso, irmãos. O Senhor espera que nós sejamos discípulos verdadeiramente. Quando nós somos discípulos, não precisa ninguém nos mandar fazer nada. Quando nós somos discípulos, nós não precisamos que alguém determine coisas a serem feitas. Quando nós somos discípulos, nós temos intimidade com Deus. Como este discípulo, o profeta Ezequiel, que tinha liberdade de chegar e falar diretamente com Deus, que Deus falava diretamente com ele. Não havia necessidade de intervenção externa na relação entre ele e Deus, porque ele sabia o que Deus queria dele e ele estava disposto a fazer o que Deus queria dele. Diferente de um soldado que espera ordens para ser cumpridas. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para que nós tenhamos esta vida plena em Cristo.
E a vida plena que nós podemos ter em Cristo transcende, irmãos, o cumprimento de ordens. Se nós esperarmos receber ordens, ou receber normas e determinações e regras a ser seguidas, nós nunca nos tornaremos discípulos verdadeiramente de Jesus. Nós só seremos discípulos quando nós aprendermos a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu diria, olhando para os irmãos que aqui estão nesta noite, que talvez pouquíssimos de nós não sabem o que Deus quer para a sua vida. A maioria dos que aqui estão nesta noite sabem muito bem o que Deus quer para a sua vida. A questão toda é se dispor a fazer aquilo que Deus quer. O discípulo se dispõe, o profeta se dispôs. O profeta representa o grupo de pessoas que está disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja que ele faça. Porque Jesus veio a esta terra com um propósito. Jesus veio com um objetivo. Jesus veio cumprir um plano. E a expectativa de Jesus era que, por ocasião da sua partida, nós seguíssemos nos seus passos. Nós nos tornássemos discípulos. Nós aprendêssemos com ele e seguisse fazendo aquilo que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo era anunciando o reino de Deus, era agregando pessoas, era falando do amor de Deus, era orando pelos enfermos, era expelindo demônios. Você não vai encontrar Jesus fazendo coisas que não se relacionavam com o projeto de Deus para a sua vida. Isso quer dizer, irmãos, que eu devo viver 24 horas dentro da igreja? Eu não falei em igreja, irmãos, mas você deve viver 24 horas servindo ao Senhor. Isso sim. 24 horas por dia você é servo do Senhor. Não importa onde você esteja, se no trabalho, se em casa, não importa o que você esteja fazendo. Aonde você estiver, se você estiver ligado verdadeiramente com o Senhor, alguma coisa Deus vai colocar nas tuas mãos para fazer. Então que este seja, irmãos, em 2018, o nosso desejo. Que tenhamos o propósito de sermos, neste novo ano, pessoas melhores. E para nós sermos pessoas melhores, nós não podemos fazer as mesmas coisas que nós fizemos no ano 2017. Se nós fizermos exatamente as mesmas coisas, nós chegaremos exatamente no mesmo lugar que nós chegamos. Nós só vamos chegar mais longe se nós fizermos diferente este ano. Você quer receber mais de Deus? Então você vai ter que fazer mais pelo Senhor. Você quer alcançar mais de Deus para a sua vida? Então se doe mais para o Senhor. Você quer que Deus tome conta mais ainda da sua casa? Então seja percebido para com as coisas de Deus. Aquilo que você espera de Deus, lembre-se, Deus espera de você. E para que a sua vida seja abençoada por Deus, você tem que fazer a sua parte. Lembre-se disso em 2018. Aquilo que você espera de Deus, Deus espera de você. Se você espera ser abençoado por Deus, então faça alguma coisa pelo reino de Deus. E aí o Senhor vai abençoar a sua vida.